Paz e luz a todos vocês, amigos do Diálogo Espírita. Quem assistiu o programa do dia 9 de fevereiro último, está lembrado de que nós fizemos aqui quase uma brincadeira ao atribuir, ao titular o tema livre, como sorria, você está sendo filmado. Nós explicamos na ocasião que todos os nossos atos, e até mesmo pensamentos e sentimentos, são registrados e, de certa forma, também podem ser observados por alguém. Hoje nós veremos que não só os espíritos desencarnados podem testemunhar a nossa conduta pessoal, exterior e íntima, como eles interferem em nossas vidas e de que forma eles fazem isso e com quais motivações. Há as influências negativas de personalidades inferiores, ignorantes, maldosas, às vezes vingativas, que nós denominamos de obsessores. No entanto, hoje nós vamos nos limitar a tratar daqueles espíritos que procuram fazer o bem, os chamados espíritos protetores, familiares e simpáticos. O meu abraço fraterno da semana vai para um grupo de novos universitários de medicina aqui da Universidade Federal do Paraná. E no final do programa, no quadro Abraço Fraterno, eu explico por quê. Nós estamos iniciando o nosso tema livre de hoje com o tema Espíritos Protetores, Familiares e Simpáticos. Rose Heidmann e Joilson Mendes, sejam bem-vindos mais uma vez. Vão nos auxiliar aí nessa exposição. Estamos aqui com o Livro dos Espíritos, que traz, de certa forma, a base, sinteticamente, dessas respostas, desse tema. E nós vamos aí passar para eles, para que eles acrescentem alguma coisa a mais com entendimento, utilizando outras palavras, etc. Então é o seguinte, a primeira pergunta eu vou jogar lá para o Joilson, e começa por aí. Qual é a diferença entre espírito protetor, familiar e simpático? Então, o Kardec esclarece aí no Livro dos Espíritos, que é na questão 514, ele diz assim: o espírito protetor normalmente é um espírito mais elevado, é um espírito de uma envergadura maior, vamos assim dizer, espiritualmente mais purificado que todos nós. Esse seria o espírito protetor. O espírito familiar, o nome já diz. Então, é um pai que desencarna, um parente que desencarnou, o avô, a avó, né? Eles têm estão na mesma, digamos assim, linha de evolução que nós. Né? Então, eles ainda são imperfeitos também, assim como nós. Porque é o pai que desencarna e acaba, às vezes, ajudando o filho, depois o neto, e fica como protetor. O espírito simpático são todos aqueles que se afinizam com a gente. E aí, o grau de evolução dele pode ser até menor, vamos assim dizer, que o nosso. Ele se simpatizou com a gente e se alguém querer nos prejudicar, ele vai nos defender. Às vezes você nem quer, né? Que alguém venha te defender, vamos colocar assim, né? Num entreveiro, numa discussão de rua, vamos colocar assim, alguém vem e toma as dores por você e nem te conhece. Né? Vem, toma as dores por você e compra a tua briga. Né? Esse é o espírito simpático. É aquele que se afiniza com você, vem por afinidade e acaba, então, te acompanhando durante aquela existência e cuidando de você, por afinidade. Tem, de modo geral, aproximadamente os mesmos gostos, mesmas preferências, mesmos desejos, mundanos, inclusive, daí, no plano desencarnado, eles procuram se encostar, é o termo, né? Quase que dá para usar esse termo, se encostar naqueles que são mais parecidos com eles. Porque é ali que eles vão encontrar justamente a oportunidade até de assoprar alguma intuição boa ou ruim, porque simpatia pode ser positiva ou negativa. Tem essas situações aí. A sintonia acontece. Agora, a questão seguinte, Rose, qual a missão do espírito protetor? A missão do espírito protetor é orientar, proteger e guiar seu protegido. Ele não vai tomar decisões, né, pelo seu protegido, mas ele o protege, aceita aquela tarefa e o orienta
para que ele consiga cumprir aquela missão, aquela experiência para a qual ele renasceu. Então, o espírito protetor, ele é responsável pelo êxito espiritual daquela criatura que lhe foi confiada perante os espíritos ainda mais elevados que ele, que controlam todo aquele grupo familiar ou todo aquele grupo social. Eles dizem aqui que a missão dele é de um pai em relação ao filho. Veja que legal, né? Protege ao máximo, só não toma decisões, né, por ele. Orienta enquanto é escutado. Que um bom pai também não faz, né? O bom pai deixa, protege, ajuda, contribui, orienta, mas não assume as responsabilidades que são dos filhos, senão os filhos também nunca crescem. Espiritualmente também é assim, nós não podemos criar dependências, né, geral, inclusive de Deus. Claro que Deus é o Pai, Criador, é de tudo, né? Nós dependemos sim, mas a gente assim, a cada passo querer que Deus resolva os nossos problemas. Não é assim que acontece. Isso é até um bom alerta que você colocou. Nosso espírito protetor nunca é aquele que vem se identificando como espírito protetor e que nos dita condutas, soluções, atitudes. O espírito protetor mesmo é mais elevado e não faz isso. Quando que o espírito protetor se liga ao protegido? Então, eu diria que antes do nosso nascimento, até depois do nosso desencarne. E até por outras e outras existências. Então, o espírito protetor é aquele que se comprometeu contigo, né, de te cuidar de você, de te conduzir, te guiar, te orientar. E essa ligação acontece muitas vezes lá no teu preparo reencarnatório. Mas a resposta que os espíritos dão a Kardec é que vai do nascimento até a morte e ela continua depois do outro lado da vida, vamos assim dizer. E muitas vezes esse espírito protetor, ele continua sendo seu espírito protetor em outras encarnações também. Porque, como nós dissemos, ele já é um espírito mais elevado, é um espírito já mais experiente, vamos assim dizer, mais evoluído. Então, ele tem essa condição de te acompanhar em quantas encarnações forem necessárias e quantas ele estiver disponível para te orientar. Então, do nascimento até a morte e depois continua ao longo das outras existências também. Agora eu vou fazer uma pegadinha para o Joilson ali. E se o encarnado for... Porque diz que para ser protetor não precisa ser extremamente elevado. Sim. Basta estar um pouco acima do encarnado. E se o encarnado for muito atrasadinho? O que tem? Aí esse espírito protetor também vai ser um pouco menos atrasadinho. Não, ele vai ser o que ele é. Ele é o que ele é. Ele vai continuar sendo mais elevado que o outro. Não, porque normalmente a gente brinca aqui, mas na verdade é isso, né? Provavelmente... Proporcional. É proporcional. É proporcional. Né? Um espírito ainda muito primitivo, ainda muito... moralmente muito atrasado, ele não vai ter o privilégio, entre aspas, de contar com a proteção de um espírito de luz que quase está beirando a perfeição. Ele vai ter um espírito um pouquinho melhor do que ele. Mesmo porque ele não captaria. Mas que não trabalha sozinho, né? Sim. Porque a atividade é sempre em equipe. E esse espírito que tenha boa vontade, amor para ser seu protetor, por assim dizer, para auxiliá-lo naquela tarefa, vai pertencer a uma grande equipe espiritual que trabalha por aquela família. Então, ele é orientado por espíritos melhores que ele quanto ao caminho que deve seguir. Existe uma hierarquia, a coisa não funciona assim. Solta. Não, tem toda uma organização. Aliás, se diz, né, as obras do André Luiz, inclusive Nosso Lar, fala muito de como as coisas do mundo espiritual são extremamente bem organizadas, né? Então não é assim, da base do improviso e furando fila, não tem isso. Jeitinho. A coisa funciona lá direitinho. Nós que estamos ainda com a nossa legislação e com o nosso comportamento muito atrasado, a gente ainda não acompanha, não conseguiu copiar adequadamente aquilo que eles nos inspiram, mas a gente vai chegar lá. Agora, Rose, um espírito protetor não protege mais ninguém? Essa é uma questão interessante, não é? Normalmente, o que os espíritos nos falam? Eles nos dizem que trabalham em equipe. Tem uma pessoa que é mais encarregada daquele espírito, né, reencarnado.
Mas, naturalmente, se tiver um familiar, uma criança próxima, esteja numa situação difícil, eles se comunicam, um auxilia o outro. Só que a tarefa aceita de proteger alguém já às vezes é suficiente, né, para exaurir toda a atenção. Embora ele não vá ficar o tempo inteiro com o seu protegido, ele está ligado àquela responsabilidade. Se ele se subdividir em muita atribuição simultânea, ele não vai estar desempenhando muitas vezes bem aquele papel a que ele se colocou. Então ele pode, o que a gente nota na prática, né, é que os espíritos protetores eles intuem às vezes até o grupo familiar inteiro, né, até para auxiliar seu protegido, mas que eles atuam mais especificamente em direção daquele a quem se propuseram zelar, cuidar, orientar e proteger. Outra lá para o nosso amigo Joilson. Um protetor, esse foi o que eu perguntei para você, né? Um protetor não protege mais ninguém, foi isso, né? Então é o seguinte agora, o espírito protetor pode ser substituído? Pode. Ele pode ser substituído sim, porque existem várias atribuições, muitas vezes missões a serem cumpridas no plano espiritual e que depende dele. Só que neste caso, o que acontece? Ele é substituído por um outro espírito digamos assim, que esteja no mesmo grau evolutivo que ele, né? Que queira, né, também, que tem isso também, a coisa não é imposta assim, não é obrigatória, né? Que tenha afinidade com, digamos assim, o protegido, que tem o mesmo grau de evolução que o anterior, e ele então substitui aquele ali e o outro vai cumprir uma missão, às vezes, que ele necessita, né? Uma missão maior aí no plano espiritual. Mas ele pode ser substituído sim. Até porque eles não agem sozinhos, né? Sim, é uma equipe, né? É sempre equipe. Só me chamou a atenção aqui que eu queria voltar um passinho atrás, quando eles dizem nessa pergunta anterior que nós abordamos ali, diz assim, que os espíritos protetores, para alguns é um prazer, para outros é uma missão e para outros é um dever. Agora, Rose, seus conselhos de um bom espírito, né? Chega ali, tenta, respeitando o nosso livre-arbítrio, tenta passar a intuição, daí a gente, com os nossos ouvidos muito toscos da vida material, aquela barreira da matéria, impede que a gente perceba essas influências positivas que os espíritos estão nos trazendo. Enfim, esses conselhos que eles tentam mostrar o caminho por aqui, por ali, não são ouvidos, nos fazemos de surdos. Esse espírito protetor nos abandona, cansa dessa insistência e vai embora. Deve cansar um pouco, né? Mas não desiste porque é bom. Uma das respostas anteriores nos disse que o espírito protetor é como se fosse um pai, né? Uma figura paternal que nos orienta e protege. O que é que um bom pai faz quando o filho não escuta? Abandona? Desiste? Não, ele deixa que ele tome as suas decisões e aceite as consequências, e encare as consequências das suas escolhas. Então, muitas vezes, é preciso deixar que o seu protegido faça as escolhas erradas e receba as consequências delas para ver que aquele caminho não lhe convém. Mas no momento em que é oportuno, ele estará presente, fazendo o possível, desde que a sua presença, né, seja oportuna, seja útil, possa ajudar esse seu protegido. E mesmo quando ele está entregue, né, às suas decisões erradas, o espírito protetor continua olhando, controlando, observando a situação, esperando o momento oportuno em que possa intervir com eficácia, como um bom pai faria. Ele se afasta e volta. Mas ele não abandona. Né? Não abandona. Ele olha de longe, deixando a pessoa aceitar as consequências dos seus atos, porque é preciso isso para desenvolver a responsabilidade. Se o protetor impedisse a pessoa de agir no mal completamente, estaria violando o seu livre-arbítrio e mutilando a sua capacidade de amadurecer. Então, nós vamos fazer mais uma pergunta para o Joilson, que é a última do nosso programa do Tema Livre de hoje, e a gente volta na semana que vem com mais algumas perguntas. Então a gente resolveu dividir para poder ficar um pouquinho mais... a gente poder, um pouco mais devagar, tratar desse assunto. Mas, Joilson, o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Assim, há momentos em que ele não precisa estar ao lado do seu protegido, cuidando do seu protegido. Por exemplo, quando você vai a um templo religioso,
Há necessidade do protetor estar junto com você? Não há necessidade. Quando você está fazendo o bem a alguém, quando você está imbuído em ajudar alguém, há necessidade dele estar com você? Não há essa necessidade dele estar com você ao tempo todo. Então, há momentos em que realmente ele não precisa. Como já foi citado aqui o exemplo do pai, né? Há momentos que o pai deixa o filho caminhar sozinho, não precisa. O pai sabe aonde que o filho está indo e confia. E deixa o filho ir sozinho. O filho vai para a casa de um amigo, o pai tem que estar lá junto na casa do amiguinho? Não vai. O máximo que ele faz, ele acompanha até lá, deixa lá, volta, depois vai buscar. Assim faz o espírito protetor. E até no respeito a atos da vida privada, né? Que não há necessidade de serem partilhados. Sim. Eu acredito, no meu entender, que passa muito por esse processo aí de crescimento espiritual. Quanto mais evoluído o espírito for, menos dependente de outros protetores, sempre tendo aquela organização, aquela hierarquia, porque sempre vai ter espíritos com responsabilidades maiores e que se servirão de espíritos numa condição um pouco imediatamente abaixo, né? Mas não significa que esse espírito também não tenha momentos, temporadas, digamos, períodos de uma autonomia praticamente plena, né? Então, nós, como disse, nós vamos voltar na semana que vem, no tema livre de novo, para dar continuidade a esse assunto. Não perca, tá ok? E segue aí nossos quadros subsequentes. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, amigos. No Espiritismo Responde de hoje, nos encaminharam a seguinte questão: por que é que a gente esquece o que fez na vida passada? Por que a gente esquece de quem foi, o que eram ou quem eram as pessoas que estão ou que estavam conosco? Como é que nós podemos aproveitar, não é? Decorre daí as experiências dessas vidas passadas, se nós não conseguimos nos lembrar delas? É uma questão interessante mesmo. Mas essas lembranças, em primeiro lugar, não estão perdidas. Elas constituem tudo aquilo que chega depois a ser a base da nossa personalidade nessa vida nova. Se nós pegarmos duas crianças pequenas, gêmeos, criados no mesmo ambiente depois, com a mesma educação, eles trazem desde o berço diferenças de personalidades. O que essas diferenças de personalidade demonstram, comprovam até? Que as almas têm experiências, características diferentes, que ao longo dos milênios cada um construiu um caminho próprio e que veio agora a caracterizar a personalidade atual. Entretanto, essas lembranças não ficam perdidas. Tudo aquilo que nós fomos constitui aquilo que nós somos agora. Os acontecimentos que nos atingem, ao menos os mais expressivos da nossa existência, são a nossa herança das nossas escolhas passadas, pelas quais hoje temos que responder ou que nos impulsionam para a frente, constituindo as bases daquilo que já somos, que já conquistamos. Mas a finalidade do esquecimento, qual seria? Podemos pensar num exemplo simples da nossa vida atual. Quantos de nós tivemos na infância, na adolescência, um colega próximo que de repente, às vezes até sem querer, nos causou uma grande mágoa, cometeu algum ato que nós consideramos uma traição à amizade? Quando nós o reencontramos anos depois, temos a generosidade, a grandeza de coração de termos perdoado completamente. Conseguimos abraçá-lo com a mesma confiança, amorosidade e alegria que dedicamos a um amigo que sempre nos foi fiel?
Para nós, seres humanos imperfeitos, é difícil ainda. Perdoar é um esforço. E muitas vezes, mesmo perdoando, a presença da pessoa que nos prejudicou nos causa um certo mal-estar, até que aprendamos a ter o amor superior e universal que todos devemos atingir. Quando reencarnamos e nos reencontramos com aquelas personalidades que nos amaram, a alegria, a confiança surgem espontâneas. Mas com aquelas pessoas que de alguma forma não foram os nossos amores maiores, não foram as nossas amizades em total confiança, ou a quem prejudicamos, a quem nos prejudicaram e que nos prejudicaram no passado, a relação não é igual. Nós parece que sentimos alguma dificuldade a vencer na convivência. Imagine se nos lembrássemos que aquela pessoa, às vezes, mandou matar um ente querido num passado remoto em que ainda era primitiva, que roubou-nos, né, as condições até de sobrevivência, ou que nós fomos muito infelizes em nossa conduta em relação a ela e causamos mágoas que na época pareciam irreparáveis. Esquecer é recomeçar, é ter oportunidade de construir agora os laços de amor universal, de amizade, de confiança, que nem sempre foram assim luminosos nesse passado distante. Esquecendo, ao menos superficialmente esquecendo, Deus nos dá a chance de traçarmos uma nova história nessa página quase em branco da nossa existência atual. O esquecimento do passado, assim, é uma misericórdia divina para conosco, para que possamos aprender a amar as pessoas que nos rodeiam, servir sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, sem reservas, aqueles que Deus coloca no nosso caminho. É a oportunidade de crescermos espiritualmente sem o peso daquilo que Deus considerou inútil. Portanto, esquecimento do passado é chance de renovação, é bênção divina, é ensejo de recomeço correto. Muita paz, fiquem conosco. Vale a pena replicar aqui uma notícia da TV local veiculada no dia 9 de fevereiro último. Era um sábado de muito sol aqui em Curitiba. Muita gente estava na praia, outros pelos parques, outros com os amigos. Mas um grupo de futuros universitários, mais precisamente calouros de medicina da Universidade Federal do Paraná, decidiu trocar o trote habitual por uma boa ação. E resolveram então revitalizar toda a parte externa de uma escola municipal onde estudam cerca de 600 alunos. A ideia partiu de um dos calouros, filho da diretora da escola, e no total foram 80 jovens universitários que participaram do chamado trote solidário. Visto que os adolescentes e os jovens tanto estimam a imitação, eis aí um exemplo a ser seguido. Tanto para outros veteranos das instituições de ensino, que às vezes utilizam de métodos de muito mau gosto, com autênticas sessões de tortura para os novos colegas, descambando, não raro, em violência explícita, como para todos os demais jovens, tantos deles que se entendiam no ócio, que adotam as más companhias, adotando também pequenos e às vezes nem tanto desvios de conduta, tomando para si a companhia das drogas e tantas outras mazelas da vida moderna, que vandalizam o patrimônio público e privado, que quebram, que destroem, que invadem escolas, que cometem furtos até da própria merenda escolar, pagos, tudo isso com dinheiro dos impostos, que picham e encontram
defensores dessas práticas, até em legisladores, como está acontecendo atualmente aqui em Curitiba, na contramão da educação civilizatória. A gente lamenta todas essas coisas, mas, por outro lado, é como se fosse um sinal no final do túnel, quando a gente vê iniciativas dessa natureza tomada pelos novos universitários da Federal do Paraná, trocando toda aqueles já tradicionais trotes, muitas vezes, como eu disse, trazendo consequências negativas que não acrescentam nada a ninguém, pelo contrário, causam prejuízos. E, no entanto, agora, dessa maneira, uma maneira criativa, útil, desses jovens trabalhando pela comunidade. Então, o nosso abraço fraterno da semana fica para todos esses que participaram do Trote Solidário e que iniciativas dessa natureza, muitas outras, possam vir. Até a semana que vem. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, de primeiríssima qualidade, como recém-lançado, Até que a Morte os Reaproxime, autoria de Lourdes Carolina Gagete. Quais as consequências do orgulho e do preconceito? Uma jovem racista que fere e magoa enfrentará a própria consciência. Pedidos para o clarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66 ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba em adepr@adepr.com.br. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espíritas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo, ou através do e-mail wilson@adpr.org.br ou do nosso telefone também, 32780961. O livro é composto de 9 capítulos, tratando de inúmeros assuntos da nossa atualidade, sob a perspectiva da doutrina espírita. Interessante que vocês procurem esse livro, disponível também na livraria Ponto de Luz aqui em Curitiba, ok? Um abraço.